Olá pessoal, vamos dar início ao conteúdo da Unidade Curricular Fenômenos Mecânicos. Unidade curricular, também conhecida por muitos como disciplina. Fenômenos mecânicos, também conhecido por muitos como Física 1. Muito bem. Como esta é a primeira unidade curricular que o estudante tem contato da área de física aqui na Universidade Federal de Alfenas, eu vou iniciar falando o que é ciência. Mais precisamente, eu vou dar a minha visão do que é ciência. Ciência procura descrever as coisas. A física procura descrever fenômenos da natureza, tal como velocidade, tempo, espaço, força. Sempre que a gente fala nessas palavras, estamos no campo de atuação da física. Obviamente que essas palavras não são exclusividade da física. Muitas ciências utilizam desses conceitos. Mas o intuito é descrever, criar modelos e criar produtos. Tá? Tudo isso está no campo de atuação da física. Vamos começar com um exemplinho que eu acho que vai deixar mais claro o que eu quero dizer. Uma descrição que nós podemos fazer da natureza é por quê, aliás, não por quê, mas como os pássaros voam. Beleza? Vamos estudar o fenômeno do voar dos pássaros, né? O pássaro tem uma força que puxa ele para baixo. Se ele parar de bater asa lá, tal, né, tirar todo o movimento, a técnica de voo dele, ele vai cair. Mas também tem forças ali que empurram ele para cima, diferença de pressão, tal. Enfim, esses nomes todos que eu estou dando são nomes que nós, cientistas, criamos para descrever este voar dos pássaros. Fomos observando, tendo ideias, criando modelos, aperfeiçoando esses modelos e chegamos numa descrição do voar dos pássaros. Não sei se é a melhor, beleza? Mas é uma descrição. Pode estar errada? Pode. Pode estar incompleta? Pode. Tá? Se a ciência estivesse totalmente completa, perderia o sentido nós continuarmos trabalhando. Bom, mas além de observar e descrever a natureza, nós elaboramos modelos e com esses modelos nós criamos coisas. Uma coisa que a ciência criou, a física contribuiu bastante, é o avião. O avião é um produto, né? Um produto da ciência que foi criado com a observação do voar dos pássaros. Baseado no voar dos pássaros, criamos modelos e o aperfeiçoamento desses modelos nos levou ao avião. Com algumas adaptações, né? Temos que pensar que avião não bate asa, pássaro não tem motor, correto? Então, obviamente que não é uma transcrição direta. Mas, observando uma coisa, podemos chegar até outra com adaptações, com modelos, com aperfeiçoamento destes modelos. Além disso, nós podemos também criar conceitos. Aliás, além disso, no meio disso, no intermédio entre uma coisa e outra, surgem os modelos. Sim, surgem modelos, surgem conceitos. Um conceito, por exemplo, que nos é bastante conhecido é a força. E sempre que a gente fala em força, nós lembramos nas leis de Newton. Nossa, Daniel, não estou entendendo nada da parte da ciência e da física que você está falando aí. Beleza, nós vamos chegar nesses detalhes todos ao longo do curso. Mas foca no exemplo, beleza? Ou seja, conceito de força, leis de Newton. Pessoal, vamos deixar bem claro, acho que é muito importante termos a consciência de que as leis de Newton são leis naturais, ou seja, a natureza formulou essas leis. Elas existem lá, beleza? E o que Newton fez foi tentar escrever essas leis, tentar descrever essas leis de forma que nós possamos utilizá-las para gerar produtos, para gerar benefícios, né? Confortos,
coisas para a nossa vida. Tranquilo? Mas olha só, a natureza tem as suas leis e muitas vezes nós tentamos descrevê-las. Toma cuidado, porque às vezes, ao começar a aprender ciência, nós podemos ter a percepção, ou podemos ter a falsa modéstia, a falta de modéstia, de acharmos que criamos as leis e a natureza é obrigada a segui-las. Não. A natureza não é obrigada a seguir nada. Beleza? Se você fizer uma coleta de dados e a sua coleta de dados não descrever uma lei, talvez não seja correto você dizer que a sua coleta de dados está errada. Beleza? E a lei está certa. Pode ser que, para descrever essa lei, você não coletou os dados com as condições de contorno corretas. Ah, bom, então você tem uma coleta mal feita. Sim, o seu experimento pode ter sido mal conduzido. Isso pode. Mas as leis, os dados, a natureza não tem obrigação nenhuma de seguir as leis que nós criamos. Beleza? Nós que temos a obrigação de criarmos leis, criarmos modelos que descrevam bem a natureza. Tranquilo? Então, temos que ter isso em mente. Para começar a falar desta parte da física, que é o estudo dos fenômenos mecânicos, eu vou começar falando de medidas. O que é uma medida? Vamos lá? Medindo grandezas. Medir é comparar, né? E essa comparação, por sinal, pode ser feita com qualquer coisa, né? Então, vamos pensar que eu quisesse comprar aqui essa moldurinha, uma moldurinha para colocar aqui na lousa. Tranquilo? O que eu faço? Eu meço a lousa, poderia medir com meu tênis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tênis. Beleza? Aí eu chego lá na loja e imagine como poderia ser desagradável eu chegar na loja e falar assim: vê para mim 7 tênis de moldurinha para eu colocar na minha lousa, né? Poderia ser algo bem desagradável. Aliás, vocês não conseguem notar como é que poderia ser desagradável porque é uma aula gravada, mas poderia ser algo bem desagradável, né? Além do que seria complicado, né? Vocês imaginam. Eu precisaria medir com o meu pé para levar até a loja, depois chegar lá, enfim, ainda teria uma diferença, fora que a imprecisão dessa medida seria bem grande, né? Imagina, eu estou olhando aqui, eu não consigo pisar aqui no cantinho da lousa, então a medida com os pés ficaria ruim. Poderia medir com palmos, mas aí teria que chegar lá e ficar medindo tudo com palmos. Seria algo bem complicado e a minha exatidão também poderia ficar comprometida. Então, se medir é comparar, para uma boa medida eu preciso ter uma boa referência de comparação. Por exemplo, o metro, né? A primeira barra de metro padrão que se criou, eu acho que está na França, no Museu da França, tenho certeza não, mas enfim, tinha lá uma barra de ferro, né, chamada de metro padrão, e todo mundo que quisesse ter uma medida em metros, precisava ir lá medir aquela barra, ok? E aí então, dividir a distância que ele queria medir pelo número de vezes dessa barra. Obviamente que seria também um pouco inviável, né? Então, o que se pensou em fazer? Por que não criamos instrumentos de medida? Beleza? E, obviamente, nós temos hoje muitos instrumentos de medidas. Esse é um instrumento bastante simples. Nós podemos ter hoje trenas laser com um alcance bem longo. O velocímetro do nosso carro mede distâncias bem longas, né? Obviamente que com o velocímetro eu tenho menos precisão do que com esse metro, então tudo depende do que eu quero medir. Mas o processo de medida fica para um curso experimental. Precisamos então criar uma unidade de medida, tal como o metro,
né? Ou o tempo, né? Poderíamos medir o tempo em dias, em horas, em anos, né? Mas precisamos também de unidades de medidas bem estabelecidas, ok? No sistema internacional é o segundo a unidade de tempo. Metro, uma unidade de distância. Metro por segundo é a nossa velocidade. Velocidade é distância sobre tempo. E o que são isso? Distância, tempo, velocidade? São as grandezas. Sempre que nós vamos medir, medimos uma grandeza. Grandezas iguais são somáveis. Eu posso somar grandezas iguais. Então, eu posso somar duas distâncias. Né? 2 metros mais 2 metros, 4 metros. 2 metros mais 2 quilômetros, 2 quilômetros e 2 metros. Beleza? 2 metros mais 2 milhas, 2 metros e 2 milhas. 2 milhas e 2 metros. Dá para somar. Se eu quiser fazer numa unidade só, eu preciso converter uma das duas. Normalmente, é útil que nós convertamos uma das duas para efetivar a soma, para que no final a gente tenha um resultado apenas, não tenha duas coisas somadas e duas unidades, fica meio esquisito. Não me parece uma coisa absurda, errada, tá? Falar assim, 2 milhas e 2 metros. Não tem um erro. O que normalmente não tem é uma utilidade para essa grandeza expressada em milhas e metros. Beleza? Mas são coisas que eu posso somar. E são coisas que eu posso converter também uma na outra. Eu posso converter milhas em metros e metros em milhas. Mas eu não posso converter uma grandeza em outra. Beleza? Então eu não posso somar distância com tempo. Eu não posso somar velocidade com distância. São coisas diferentes. É como eu somar banana com limão. 2 bananas mais 2 limão dá 2 bananas e 2 limões. E eu não tenho como juntar isso. Beleza? Muito bem. Pessoal, a grandeza metro por segundo, perdão, a unidade metro por segundo, que expressa a grandeza velocidade, é uma junção de duas outras grandezas, né? É uma unidade derivada. Essa grandeza também é uma grandeza derivada de outras duas. Algumas vezes, nós damos outro nome a unidades derivadas. Por exemplo, força não é massa vezes aceleração? Unidade de força é unidade de massa vezes unidade de aceleração. Unidade de força é Newton. Unidade de massa é quilograma. Tudo em sistema internacional, né? Unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Nós damos o nome de Newton. Não é sempre que a gente combina algumas unidades e damos um outro nome para ela. Metros por segundo continua sendo metros por segundo. Bacana? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de unidade, né? Já que a gente está falando de unidade, vamos fazer uma lousa aqui de unidade para esclarecer isso. Aguenta aí. Vamos começar com o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. No Sistema Internacional, nós temos 7 unidades, a partir das quais nós conseguimos construir todas as demais unidades do SI. Por exemplo, o Farad, né? Unidade de capacitância no Sistema Internacional. Ele é ampere quadrado, segunda a quarta, por quilograma, metro quadrado. Se eu não consultei errado, é isso aqui. Vocês vão ver mais frequentemente, quando forem estudar eletricidade, ampere segundo dividido por volt. Mas volt não é uma unidade básica. Então, em função das básicas, fica com esta cara aqui. Outra unidade que a gente aprende, e quando a gente aprende no ensino médio, muitas vezes, ela nos parece ser uma grandeza básica, né? Se me perguntasse, eu diria que corrente, carga, Coulomb, é uma unidade básica, né? Mas Coulomb não é uma unidade básica. Coulomb é ampere vezes segundo. Ele é uma unidade derivada, assim como o Farad, assim como o volt. Bacana? Muito bem. E essas são as grandezas
que geram estas unidades: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria. A quantidade de matéria tem uma coisa interessante. A unidade dela é mol, a abreviação de mol é mol e o símbolo de mol é mol. Então, mol funciona sempre, a gente não corre o risco de errar, nem mesmo na flexão de plural, nem de nada. Se a gente escrever mol, tá certo. E intensidade luminosa, que é uma grandeza que a gente não utiliza muito, que é a candela. No sistema internacional, essa é a unidade de intensidade luminosa. Na hora de escrever, como é que a gente escreve as unidades? Unidades como metro, quilograma, a gente escreve com letra minúscula e o símbolo é com letra minúscula. Curiosidade que quilograma se escreve com QU e o símbolo é com K, né? Sendo que K é o 10 a terceira grama. 10 a terceira gramas. A unidade no sistema internacional para massa é uma unidade múltipla da grama. É engraçado, né? Mas é isso aí, beleza? Muito bem. As unidades que têm nome. Se a gente estiver escrevendo o nome completo, sei lá, estou escrevendo 2 amperes. Eu escrevo assim. 1 ampere. 1 ampere. Escreve com letra minúscula. 1 Kelvin com letra minúscula. 3 kelvins com letra minúscula. Se eu for utilizar o símbolo, é com letra maiúscula. Todo símbolo que se refere ao nome de alguém é com letra maiúscula. Mas o nome da grandeza no meio de um texto você escreve com letra minúscula. Quando eu aprendi, me disseram que era para diferenciar do nome da pessoa. Então, eu estou escrevendo um texto, eu falo assim, em homenagem a Ampère, com letra maiúscula, porque é um nome, criamos a unidade de medida Ampère, com letra minúscula. Beleza? Então, separa-se dessa forma. Tranquilo? Porém, quando eu vou representar a unidade que se refere ao nome de alguém, é com letra maiúscula. Ampère, Kelvin, Newton, beleza? Newton também é um N maiúsculo, mas se eu for escrever a grandeza Newton, eu escrevo a grandeza com letra minúscula, para diferenciar do nome do cidadão. Tranquilo? Muito bem. Mas existe só o sistema internacional? Não. Existem outros sistemas. Um bastante conhecido é o sistema inglês. Beleza? E como é que eu faço transformações de unidade? Como é que eu transformo de uma unidade para outra? Isso nós vamos aprender na próxima lousa. Roda a lousa! Conversão de unidades. Como não existe só um sistema de unidades, muitas vezes nós temos que converter de um sistema para outro. Por exemplo, do sistema inglês para o sistema internacional. Vou usar como exemplo o pé. Um pé é 0,3448 metro. Então, para encontrar o metro, eu pego esse número e passo para lá. 1 metro é 1 sobre 0,3448. Então, 1 metro é 3, fazendo essa conta, né? 3,281 pés. Beleza? Muito bem. Outra conversão muito comum é com múltiplos e submúltiplos. Aqui, por exemplo, quilo. Quilo é 10 a terceira, correto? 1 quilômetro. 1 quilômetro é 10 a terceira metros. Uma hora, 60 minutos. Tá vendo? Estou convertendo em cima e embaixo. 1 hora, 60 minutos. O 10 a terceira eu vou escrever como 1000, só para facilitar minhas contas. 60 vem daqui, minuto eu escrevo como 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Ó, vou simplificar aqui.
Isso aqui dá 10 sobre 36, divide em cima e embaixo por 10. Isso aqui dá 1 sobre 3,6 metro por segundo. Então, 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metro por segundo. Este tipo de conversão a gente chama de conversão em cadeia. Ou seja, você converte quilômetro em metro, hora em minuto, minuto em segundo, certo? Vai levando tudo para a unidade que você quer, faz as contas com os números e o que sobra é a unidade resultante. Você sai de uma unidade e chega em outra. Neste caso aqui, se você quiser encontrar o metro por segundo, isso vai dar, pega o 3,6, passa para cá multiplicando, 3,6 quilômetros por hora. Segundo não, por hora. Tranquilo? Muito bem. Mas tome cuidado para não querer converter uma coisa em outra. Por exemplo, se você me perguntar qual o fator de conversão de ampere para metro, eu vou dizer para você nenhum. É impossível converter ampere em metro. Ampere é corrente elétrica, metro é distância. Eu não posso transformar uma grandeza em outra. Eu posso converter a unidade, mas a grandeza tem que ser a mesma. Beleza? Obviamente que você talvez tenha percebido, e nesse exemplo, que ele é absurdo. Mas às vezes você pode querer transformar, sei lá, Newton para Joule. Newton é força, Joule é energia. Força e energia são coisas distintas. Beleza? Então, tome cuidado porque às vezes você pode estar procurando uma conversão que não existe. Tá? Então, olha primeiro se você está trabalhando com grandezas iguais, só com unidades diferentes. Pode haver conversão de unidades, não pode haver conversão de grandeza. Tranquilo? Não posso transformar uma grandeza em outra. Muito bem. Há ainda as unidades práticas, as unidades comerciais, e algumas são até engraçadas. Por exemplo, se você for comprar um compressor de ar, você talvez esteja pensando, é importante que ele tenha uma boa pressão e que ele tenha um bom volume de ar, né? Muito bem, tem uma boa vazão. Muito bem. Você vai chegar numa loja e não vai ser difícil o vendedor te oferecer um compressor em unidade de pés. Eu tenho aqui um compressor de 10 pés, um compressor de 20 pés. 10 pés é 3 metros. E um compressor de 10 pés ele tem 80 centímetros. Geralmente uns 80 centímetros, na casa ali de 1 metro. Um compressor de 20 pés tem 1 metro e pouco. Tá? E não faz sentido eu medir compressor em comprimento, né? Eu precisaria de uma unidade de vazão, tipo metros cúbicos por segundo, e uma unidade de pressão, ATM, qualquer coisa assim. Correto? Muito bem, se você for numa loja não vai ser difícil um vendedor te vender um compressor em pés. Aliás, é um bom exercício, procura aí. O que é o pé do compressor? Faz aí como exercício, você vai se divertir. Se você gostar, às vezes você pode achar chato. Eu me divirto com essas coisas. Beleza? Muito bem. Vamos falar então, já que a gente falou dos múltiplos e submúltiplos, vamos falar deles? Bora lá? Múltiplos e submúltiplos. Pessoal, essa tabelinha vocês já devem ter visto num monte de lugar. São os múltiplos e submúltiplos mais utilizados, né? Para cima, a gente costuma ir de 3 em 3, quilo, mega, giga e tera. Né? Tem mais, mas até aí a gente costuma utilizar bastante. E para baixo, a gente vai de 1 em 1 até -3. Depois também a gente vai de 3 em 3. São os mais utilizados, beleza? Aqui, por exemplo, 10 a -1 desce, né? Decímetro, centímetro, milímetro, né? Em metros. E em outras unidades tem outros nomes, né? O símbolo, né? O tera, giga e mega são maiúsculo
todos os demais são minúsculos. Essa letra aqui é o Mi, a letra grega é Mi, que significa micro. Beleza? Isso também é muito utilizado para comunicação. Por exemplo, eu, quando era pequeno, morava no sítio. Costumava subir nas árvores e tal, e minha mãe tinha medo de eu cair e sempre ficava pedindo para eu descer, mas ela não ia lá embaixo da mangueira e falava, desce, filhinho. Não, ela chegava, falava assim, mostrava só um papelzinho com aquela cara de mãe, né? Quando ela falava desce desse jeito, eu descia na hora. Não, nossa, morria de medo. Só que assim, eu também era um pouquinho bravo, né? Então, por exemplo, diz que quando eu dormia assim, ó, durante a tarde, ela disse que morria de medo de me acordar. Então, se ela queria saber se eu estava dormindo, ela só abria um pedacinho da porta e punha um papel assim, tipo, nanô, né? Para saber se eu tinha dormido, ela perguntava, nanô? Bom, mas isso também pode ser utilizado, sei lá, um alpinista. Imagina um alpinista que quer se comunicar com outro, ele está lá, né, fincando aqueles cravos lá para segurar a corda e tal, aí ele grita com o outro está longe, não consegue ouvir, ele mostra para cima, o cara não entende, ele está mostrando o pico, né? O pico, né? Estamos subindo, vamos para o pico, né? Então, enfim, isso é muito útil na comunicação também verbal, né? Em alguns momentos que não dá para você falar, você pode utilizar, né? Você pode utilizar esse aqui numa cartinha de amor, né? Você pode pôr um 10 a menos 2 lá em algum lugar e tal. É sempre muito útil. Beleza? Bom, não pensei, né? Que talvez você possa não conhecer esse tipo de notação de base 10. Eu acho que sim, mas não custa a gente dar uma revisadinha, né? Vamos revisar o que é essa base 10? Bora lá? Potência de 10. A potência de 10 segue as regras de potenciação convencionais. Mas no caso da potência de 10 é tudo muito mais simples. Então vou fazer apenas alguns exemplos aqui que eu acho que vão ser suficientes para nós entendermos. Vamos lá? Eu tenho esse número aqui, ó, 0,0000237. Quero escrever ele em potência de 10. Sempre que a vírgula vier para cá, para a direita, né? Ó, fazendo aí, você está assistindo, ó, para a direita, o expoente é negativo. E sempre que a vírgula andar para a esquerda, o expoente fica positivo. Ou, se já tiver um expoente, você pensa assim, andou para a direita, o expoente diminui. Para a esquerda, o expoente cresce. Vamos fazer alguns exemplos? Esse aqui, ó. Se eu quiser andar 3 casas com a vírgula para a direita, então ó, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3. Esse número fica 0, esses zeros aqui eu jogo fora. 0, 2, 3, 7 vezes 10 a menos 3. Beleza? No lugar de 10 a menos 3, eu posso escrever mili. Então, isso aqui também é 0,0237 mili. Tranquilo? Se eu quiser, eu ainda posso continuar andando com a vírgula para lá. Vou andar mais 3 casas. Vai ficar, ó, 3 casas dá, vamos aqui, ó, 1, 2, 3. 23,7 vezes 10 a menos 6. O expoente diminuiu, correto? Andou para a direita, o expoente diminui, porque ficar mais negativo é diminuir. Tranquilo? Aumentar em módulo para o negativo é diminuir. Muito bem. Porém, este número aqui não está em notação científica e nem este aqui. A notação científica é um caso particular da potência de 10, em que esse número que vem na frente aqui, ó, certo? A mantissa da nossa potência de 10 fica sendo um número entre 1 e 10. Beleza? Então aqui, ó, o primeiro dígito fica do lado de lá da vírgula e todos os demais do lado de cada vírgula. O primeiro número fica à esquerda da vírgula, todos os demais à direita da vírgula. Vezes 10,
elevado a que número? Aí é só eu contar. O original era esse, não era? Para ir aqui lá fica 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 a menos 5. Tranquilo? Muito bem. E quando o número é inteiro? Sei lá, 160 mil. Beleza? Esse número não tem vírgula. Quando o número não tem vírgula, onde está a vírgula dele? Aqui, ó. Porque eu posso escrever vírgula 0, 0, 0, 0, 0. É a mesma coisa, né? 160 mil e 160 mil, vírgula 0 é a mesma coisa. Então, se eu quiser escrever ele em qualquer potência de 10, eu posso escrever ó, 160. Ó, para 160 eu vim aqui, né? Eu andei 1, 2, 3. Vezes 10 a terceira. Tranquilo? Ou posso escrever ainda 160 quilos. Tranquilo? Porém, em notação científica, esse número ficaria como? Ficaria 1,6 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Daqui para cá andou 5 casas vezes 10 a quinta. Beleza? Muito bem. Isso será muito utilizado quando eu tiver números muito grandes ou muito pequenos. Ok? Por exemplo, número de avogado. 6,02 vezes 10 a 23. Nem que eu quisesse, não dava, né? Quer dizer, até dava para pôr 23 zeros aqui, mas pelo amor de Deus, né? Tem constantes na física que são 10 a menos 19, 10 a menos 34, beleza? Que são números realmente que teria que escrever com muitos zeros. Então, não vale a pena. A gente costuma representar em base 10 em notação científica. Não necessariamente precisa estar em notação científica. Pode ser que a base 10 mais conveniente para a gente não seja a notação científica. Esse aqui ó, ficou legal. 23,7 micro. 160 quilos. Então, não necessariamente nós vamos para a notação científica, mas muito frequentemente nós vamos para a potência de 10. Bacana? Um outro caso em que a gente utiliza bastante potência de 10 é em arredondamentos. Particularmente para algarismos significativos, quando queremos diminuir a quantidade de algarismos significativos, algumas vezes é necessário utilizar potência de 10. E nós vamos ver isso na próxima lousa. Arredondamento. Arredondamento nada mais é que jogar um ou mais algarismos de um número fora. Por exemplo, este número, 1,23456,7. Eu posso arredondá-lo para um número de 6 algarismos, para um número de 5 algarismos, para um número de 4 algarismos. E ao fazer este arredondamento, eu tenho que olhar quem é o próximo algarismo. Então vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu vá aproximar para um número de 5 algarismos. Eu vou parar neste 5 aqui. Então, 1,234. Este 5, eu olho o próximo número. O próximo é 6, correto? 6 é maior que 5. Então, se o próximo número for 6, 7, 8 ou 9, eu acrescento um número aqui. Então, ao invés de eu escrever 5, eu escrevo 6. Tranquilo? Muito bem. Se eu for arredondar esse aqui, olha, 1,23
5, né? Por que 5? Porque o 6 é maior que 5, eu arredondo o 4 para cima. Tranquilo? Muito bem. Esse número, 1,235, eu arredondo para cima, ou seja, eu escrevo 4 aqui, ou eu arredondo para baixo. O que é arredondar para baixo? Arredondar para baixo é manter o número. Por exemplo, se eu fosse escrever esse número aqui com 2 algarismos significativos, né? Eu arredondaria assim, ó, 1,2. Eu não falei ainda de algarismos significativos, né? Então vamos dizer assim, ó, se eu for escrever esse número com 2 algarismos, depois a gente fala do significativo. Com 2 algarismos, esse numerão fica 1,2. Tranquilo? Esse número aqui, ó, 1,235, eu arredondo para 1,23 ou 1,24. Pessoal, o 5 é uma dúvida cruel. Eu já vi gente dizendo que arredonda para baixo. Eu já vi gente dizendo que arredonda para cima. Já vi argumentos para as duas coisas. Vou dar um argumento. Por exemplo, os números 0, 1, 2, 3 e 4 eu arredondo para baixo. 5, 6, 7, 8 e 9 eu arredondo para cima. Então, isso é um argumento para arredondar o 5 para cima. Eu já ouvi 1, 2, 3, 4, 5, arredondo para baixo. 6, 7, 8, 9 e 0, arredonda para cima. Não sei dizer qual é o correto. Quando eu era estudante de ensino médio, eu me lembro que eu arredondava para baixo. Em algum momento da minha formação, eu passei a arredondar para cima. Não me pergunte onde. Hoje, eu costumo arredondar para cima, mas acredito que o arredondamento para baixo também está certo. O que eu tenho certeza é que 1, 2, 3 e 4 arredonda para baixo. 6, 7, 8 e 9 arredonda para cima. E o 5? Faça como você achar melhor. Se alguém encontrar uma referência de um livro, uma convenção, enfim, algum lugar assim respeitável que tenha essa explicação, né, uma argumentação, e seja, né, sei lá, no Imetro, qualquer coisa assim, no SI, tiver essa convenção, eu, quem sabe, passo a adotar essa convenção. Mas, por enquanto, estou aceitando as duas coisas. Beleza? Então, este número poderia ser 1,20. Eu vou escrever 1,24 atualmente, porque eu estou arredondando para cima. Agora, este número, ele é engraçado, né? Porque é o seguinte, quando eu fui arredondando aqui, olha só, eu peguei o meu 4 e arredondei para cima. Beleza? Porque o próximo era 5. E aí o que eu fiz? Eu olhei o que vinha depois. Tranquilo? Então, o que vem depois é 6, então eu arredondo 5 para 6, e aí não sobra dúvida que o 4 eu vou arredondar para cima. Beleza. Mas esse número aqui, ó, 1,24, quando eu vejo ele dessa forma, eu ponho 1,24. Agora, este número aqui, certo? Se fôssemos arredondar ele para 3 algarismos apenas, tendo o numerão todo, a gente arredonda para onde? Olha, 1,20, o 3, eu olho o próximo é 4. Beleza? Então, eu arredondo ele para baixo, então ficaria 1,23. Daniel, mas aí, pô, achamos 1,23 ou 1,24? Por sorte, esse último algarismo é o algarismo duvidoso que nós vamos ver já já em algarismos significativos. Então, não é um problema muito grande. Beleza? Mas os dois formatos ficariam certos. Então, quando a gente tiver o 5, realmente eu não vou saber lhe dizer o que fazer. Eu atualmente estou arredondando para cima. Beleza? Bom, isso vai aparecer
em muitos lugares, sempre que eu tiver π, raiz de 2, raiz de 3, dízimas, muitas outras raízes, né, que não são exatas, raiz de 6, raiz de 5, enfim, muitos são os números que no meio de uma conta me geram infinitos algarismos e eu preciso escolher com quantos algarismos eu dou a resposta. Bacana? Muito bem. 1334. Como é que eu arredondo este número? Se eu escrever 1330, continua tendo 4 algarismos, né? Se eu escrever 133, não é igual a 1330, então não é um arredondamento, é diferente, não é nem aproximado. Aqui eu ponho o sinal de aproximado, né? Ó, aproximado, aproximado. Agora aqui é diferente, tá? Não tem nada a ver, 10 vezes menor. Então não faz sentido, não posso fazer isso. Qual estratégia que eu utilizo então? Eu escrevo 1334 como sendo 1,334 vezes 10 a terceira. E agora sim eu posso aproximar esse número, olha só. Eu posso escrever isso como sendo aproximadamente 1,33 vezes 10 ao cubo. E é isso que eu disse na lousa passada, quando eu afirmei que utilizávamos potência de 10 para arredondamentos. Para arredondamento de número inteiro, é muito útil a potência de 10. Bacana? Muito bem. Nem precisava ter escrito em notação científica, né? Eu poderia ter escrito 1334 como sendo 13,34 vezes 10 ao quadrado. Beleza? E aí eu jogo o 4 fora, fica 13,3 vezes 10 ao quadrado. E ainda poderia escrever isso como sendo 1334 igual a 133,4 vezes 10 elevado à primeira. Pouco usual isso aqui, mas não está errado. Isso dá 133 vezes 10. Ou, se você preferir, vezes 10 a primeira. Beleza? Muito bem! Bom, agora que nós aprendemos a fazer o arredondamento, vamos olhar para algarismos significativos. Beleza? Vou escrever aqui e já volto. Algarismos significativos. Algarismos significativos são todos os algarismos de um número que eu tenho certeza mais o primeiro duvidoso. Beleza? O que significa isso? Olha, esse número aqui, ó, 1342. Significa que o 1, o 3 e o 4 eu tenho certeza. O 2 eu estou na dúvida. Suponhamos que isso seja o peso de uma caixa bem grande de feijão, né? Uma caixa lá bem grande. Peguei um caixotão de feijão, pesou 1.342 quilos. Eu não tenho certeza se é 42, 43, tá? Mas 1.340 eu tenho certeza. Beleza? É isso. Então, ou seja, sempre que eu faço uma medida, os números que eu tenho certeza são significativos. E o primeiro duvidoso é uma estimativa do quanto eu estou errando. Legal? E os outros? Bom, se esse já é uma estimativa, colocar mais números aqui não faz o menor sentido. Então, essa é a ideia dos algarismos significativos. Corretos, a gente vai chamar de algarismos corretos, aqueles que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que aqui não é nem 5, nem 3. O 2, eu tenho uma dúvida. Na representação escrita,
são significativos olhando o número da esquerda para a direita. Vou usar a sua esquerda e a sua direita. Da esquerda para a direita, né? Vou até virar de costa para você. Da esquerda para a direita, ou seja, do jeito que eu escrevo, são significativos o primeiro não nulo e todos os demais. Beleza? Então, eu venho olhando um número. A hora que eu chego no primeiro algarismo não nulo, ele é significativo. E todos os demais também são. Tranquilo? Muito bem. Vamos então completar essa tabelinha. Ó, 1, 3, 4, 2. Tem quantos significativos? 4. O primeiro já é não nulo, então todos são significativos. 0,0132. Opa, o primeiro não nulo é 1 e tem mais 2, então 3 significativos. 542 mil são todos significativos porque o primeiro é não nulo, então são 6 algarismos significativos. E 5,42 é mesma coisa, só importa o primeiro não nulo, beleza? Então, também são 6 significativos. Olha só, aqui eu tenho 2 zeros antes do primeiro não nulo. Tranquilo? E aqui, olha, depois eu tenho 1 zero antes do primeiro não nulo. Eu vou seguindo e depois eu tenho mais 2 zeros. Uma vez que já apareceu um não nulo, os zeros que estão à direita também são significativos. Então, esse tem 1, 2, 3, 4, 5 significativos. Tranquilo? Muito bem. E em um número com potência de 10, quais são os algarismos significativos? Por exemplo, 1,35 vezes 10 ao cubo. Quantos são os significativos? 3. Beleza? Ou seja, os algarismos significativos são os que estão aqui na mantissa do número. Então, se eu tiver assim, ó, 0,0138 vezes 10 a menos 17. Quantos são os significativos? Eu olho para a mantissa. Ó, a mantissa está aqui, ó. Esse número que vem na frente aqui da potência de 10. Nem todo mundo chama isso de mantissa. Chama do que você quiser, tá? Tem gente que diz que mantissa é só para logaritmo e tal. Eu aprendi assim. Enfim, o número que vem aqui na frente da potência de 10. Tem gente que chama de coeficiente. Chama do que você quiser. Esse número aqui tem quantos significativos? 3, né? 0, 0 não conta. 1, 2, 3. Então, esse número terá 3 significativos. Daniel, e onde eu vou usar isso? Você vai utilizar isso na resposta de exercícios. A resposta de um exercício é dado com a quantidade de algarismos significativos do número que tem a menor quantidade de algarismos significativos envolvido na conta. Ficou confuso? Então aguenta aí que eu vou fazer mais uma lousinha aqui só para falar disso aí, beleza? Vou utilizar esta operação para exemplificar o que eu acabei de dizer na lousa anterior. Vamos lá? Eu tenho aqui uma conta que gera o número D a partir dos números A, B e C. Tranquilo? Quais são os números então envolvidos? A, B e C para gerar o número D. Destes números A, B e C, qual deles tem a menor quantidade de algarismos significativos? É o A. Então, a quantidade de algarismos significativos do A será a quantidade de algarismos significativos do D. Tranquilo? Ou seja, a quantidade de algarismos significativos da resposta é a quantidade de algarismos significativos daquele número dentre os envolvidos na conta que possui a menor quantidade de algarismos significativos. Talvez você tenha que voltar essa frase algumas vezes para entender, mas não é difícil. Beleza? Vamos exemplificar?
3 significativos. 4 significativos. 4 significativos, certo? 3, 4 e 4. Qual tem a menor quantidade de significativos? O A. Então, a quantidade de significativos da resposta será a mesma que do A. Então, esse número aqui é 3. Beleza? Vamos para esse outro exemplo aqui. Eu tenho um produto de um número com 3 significativos por outro com 2 significativos. Correto? Muito bem. Qual a quantidade significativa da resposta? 2, que é o que tem a menor quantidade de significativos. Vou utilizar esse exemplinho aqui para convencer você disto que eu acabei de falar. Vamos lá? Ó, vou fazer essa operação. Essa operação é entre esses dois números. Esse número de cima tem 2 números corretos e o primeiro duvidoso, que são os significativos. Esse aqui também. Um correto e um duvidoso. Beleza? São os 2 significativos. Os duvidosos eu pus em vermelho e os corretos eu pus em azul. Vamos fazer a conta? 2 vezes 5, 10. Coloco 0, vai 1. Duvidoso vezes duvidoso, dá duvidoso. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Beleza? Duvidoso vezes correto dá duvidoso. 2 vezes 2, 4. Coloca um sinalzinho de mais. 1 vezes 5, 5. Correto vezes duvidoso dá duvidoso, porque o duvidoso sempre estraga o correto. 1 vezes 3, 3. Opa, 1 vezes 3, 3. Esse 3 aqui é correto, né? Correto vezes correto dá correto. 1 vezes 2, 2. Correto vezes correto dá correto. 0. 7 e 5, 12. Coloco 2, vai 1. 4, 3, 7 e 1, 8. Tinha um 4 duvidoso, o resultado é duvidoso. 2 é correto. Número de casas decimais, aqui, beleza? Então, a resposta deste problema será 2,8. O correto mais o primeiro duvidoso. Todos os corretos, que no caso é só um, mais o primeiro duvidoso. Pessoal, isso aqui eu usei para exemplificar, mas não funciona sempre essa continha, tá? Enfim, você vai ficar... se você for fazer, tem hora que dá uma complicadinha ali nessa regra, não funciona sempre. Então, usei para exemplificar, mas a gente não vai ficar fazendo isso toda vez. A gente vai dar a resposta com o número de algarismos significativos do número que contém a menor quantidade de algarismos significativos dentre os números envolvidos na conta. É tanto número nessa frase que até eu me perco. Mas acho que é mais fácil entender do que falar, né? Tranquilo? É isso aí. Se tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente esclarece. Beleza, pessoal? Bom, agora nós falamos de medida, de unidade de medida, de grandeza, de como representar essa grandeza com a quantidade correta de algarismos significativos. E se for o caso, como é que a gente arredonda, né? Vamos dividir as grandezas em 2 grandes grupos, que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é cada uma delas é o tema da próxima aula. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus.